Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Nós já começamos esse livro há alguns vídeos e nesse livro, o Napoleão Hill, então, o mesmo autor do livro Pense e Riqueza, que nós fizemos também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, e o livro Pense e Riqueza foi o livro escrito e publicado em 1937, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos desse livro influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, ou os ensinamentos do Napoleão Hill, que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então esse é o autor desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, porque às vezes a gente pode até ter alguma restrição com relação a esse livro por causa do título. Ele conta aqui que depois de ter passado 30 anos fazendo uma pesquisa para encontrar a fórmula do sucesso, que ele publica em 13 princípios nesse livro Pense e Riqueza, ele então encontrou o diabo e tirou dele uma confissão fantástica, revelando, e ele revela nesse livro aqui onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Eu acho que esse argumento aqui faz com que a gente baixe todas as nossas barreiras, com que a gente esqueça tudo aquilo que a gente aprendeu, com que a gente até esqueça o medo que a gente tem do diabo e leia o livro e vá ver qual é o interesse, o que é que ele descobriu, né? Porque se nós estamos vivendo uma vida que a gente não está muito contente, e ele está dizendo que isso tudo acontece porque a gente está mantendo pensamentos negativos. Ele explica isso lá no livro Pense em Riqueza, e muitos outros livros de autoconhecimento, talvez de autoajuda, explicam isso, que tudo que a gente está vivendo começou no nosso pensamento. E se a gente tá ali alimentando pensamento negativo, como que a gente pode querer ter uma vida de coisas positivas, uma vida de abundância e prosperidade, plenitude em todos os setores? Então, ele diz aqui então que a gente qualquer um pode vencê-lo. Então, eu acredito que isso aqui, só isso me faria, ainda que eu tivesse totalmente acreditando nele, que eu tivesse muito medo dele, com isso aqui eu ia ousar ler o livro. Mas se você ainda tem alguma restrição, ele diz que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana, e que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Porque eu acredito que acreditar e temer o diabo é quando a gente realmente não entendeu Deus. Porque se Deus é absoluto, e até, desculpa, fica um pouco redundante, mas é que é tão interessante que as pessoas que estão nessa vibração de medo entendam isso, para sair dessa alienação, para encontrar então a luz. Eu acredito que isso seria de tão grande importância. Se Deus é absoluto, tudo está em Deus, tudo, a primeira lei ali natural no hermetismo fala, é a lei do mentalismo. Tudo é mental, tudo o que está acontecendo no mental de Deus, é um sonho divino isso que está acontecendo aqui, e nós também estamos então criando a nossa vida através dos nossos pensamentos. Então só existe aqui, só nesse mundo dual, só nessa realidade relativa, que existe o bem e o mal. No absoluto só existe o bem, só existe luz. É só aqui que existe luz e trevas. Porém, nós estamos aqui de passagem. O Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que eu estou fazendo no final de semana também, deixo aqui se quiser ver, ele diz que nós estamos em trânsito. Achei super interessante essa forma de ver. E então, se a gente está em trânsito, se tudo vai passar e se o bem e o mal só existem na nossa mente, ele está dizendo aqui que a gente vai conseguir entender, depois que ler esse livro, como é que a gente pode vencer, como qualquer um pode vencer esse medo, pode ver que é um medo que
que mantém o diabo aqui na nossa mente, porque nessa primeira parte da entrevista, finalmente chegamos aqui à entrevista, nessa primeira parte, ele fala dos 6 medos, que ele diz também lá no livro Pensa em Riqueza, que há 6 medos básicos que então dá o comando da nossa mente para o diabo, que é o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E aí, nessa última pergunta no vídeo anterior que nós terminamos aqui, ele pergunta quais desses 6 são básicos para que ele assuma o comando. Ele diz que é o primeiro e o último, que é o medo da pobreza e o medo da morte. E aí ele explicou aqui que as pessoas que têm medo da morte é porque no fundo, ainda que estejam seguindo aquilo que disseram que é o certo, que isso vai livrá-las dele, elas ainda têm aquele medo ali no íntimo, porque elas sabem, eu acredito que bem ali na centelha divina, na consciência realmente crística que cada um traz em si, a gente sabe que ninguém vai para o inferno, que não existe ninguém nessa existência, nesse mundo, nesse planeta que mereça ir para o inferno, porque é totalmente, e não existe ninguém tão bonzinho, a menos que seja um avatar que veio, como o próprio Jesus Cristo veio, ou que sejam espíritos iluminados que vêm exatamente para nos ajudar, mas tirando esses, de nós que estamos na caminhada evolutiva, ainda na caminhada natural, não há um que vá diretamente para o céu, eu acredito, a menos que ele tenha entendido, que ele entenda realmente, acredito, que tudo aquilo que ele fizer para o outro vem para ele, aquele realmente eu acredito, por exemplo, lá o livro Paulo e Estevão, que eu acabei de fazer no final de semana, deixo aqui se você quiser ver. Paulo de Tarso entra como um verdugo cruel que perseguia os cristãos e sai como um mártir, cujo próprio Jesus Cristo veio buscá-lo. Então aquele ali conseguiu, aquele ali galgou, chegou. Por quê? Porque entendeu. Né? Acho que é isso, tá bom, gente? Só a minha forma de pensar. Então vamos para a próxima pergunta. Sua Majestade, porque você se lembra ali que no início da entrevista o diabo exigiu que ele o chamasse de Sua Majestade. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos, o controle da mente? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Olha lá, gente, então. Ele dizendo que há 1 milhão de anos, ele controlava tudo porque ninguém pensava. Agora, aí alguém descobriu que a gente pode pensar, e eu acredito que o mais importante é a gente pode pensar por nós mesmos. Porque quando a gente compra pensamentos já prontos, que nos vieram, dogmas, às vezes a gente se aliena ali, a gente não aceita outra coisa e aí, se a gente não pensa por nós mesmos, né, a gente acaba cultivando pensamento negativo, porque a gente acha que é só a gente que é bom, só aquilo que a gente está seguindo que é bom, o outro, se ele não está seguindo aquilo, então ele nem vai para o céu. Então, eu acredito que é isso, né? A gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, levando em conta tudo isso que ele está dizendo, levando em conta tudo isso que a gente sabe, que a gente está na realidade dual e que aqui não é o absoluto, mas que no absoluto só há o bom, só há o bem, que só aqui que há o bem e o mal. E então ele continua então dizendo que ele está ganhando, apesar de terem ensinado a cultivar pensamento positivo, ele só perdeu 2% há 1 milhão de anos, gente. Ele só perdeu 2% das pessoas para a oposição, porque ele disse ali também anteriormente que ele ocupa a mente de 98% de toda a população planetária. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos? Isso está certo? Isso não está certo. Esse certo está entre aspas, mas está correto.
Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Então, ele já disse ali também no vídeo anterior, se você não viu, que ele não tem forma. Aquela forma lá, como ele disse, de chifre com um rabo pontiagudo, que isso não existe. Ele é uma forma de energia, mas ele já disse também que ele é a energia negativa, já que aqui no mundo dual há tudo que é o positivo, há o negativo. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Então, porque se nós estamos aqui nessa dualidade, nós temos em nós luz e sombra. Então é por isso que ele está dizendo que ele controla uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano, ou seja, de todos nós que estamos na caminhada evolutiva natural. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Olha, gente, que interessante isso. Sob nenhuma hipótese eu posso controlar uma pessoa que pense, mas eu acredito que é que pense, como já disse anteriormente, repetindo, que pense por ela própria. Como diz a professora Lúcia Helena, a historinha do ovo do cuco, aquele passarinho folgado que coloca o ovo dele lá no ninho do outro e depois o próprio filhote, eu vi na internet, tira os ovos do outro e fica só ele ali. Quando ele nasce, o cuco vai lá e fica dando comida no bico dele, apesar dele ser esse que eu vi. O passarinho era uma espécie bem menor e o cuco, o filhote do cuco é grande. Eu acredito que isso da gente comprar o pensamento do outro, a gente comprar todos esses dogmas que nos são dados, porque imagina, a gente nasce em uma religião e aí ali é assim, 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 assim. Aquilo a gente passou pra gente. Aí aquela outra religião pra gente não é nada, que eles vão todos pro inferno, porque só o certo é a minha, a que eu vou. Mas imagine se por acaso eu tivesse sido trocada no hospital e eu tivesse sido dada para filha para vizinha. E aí eu tinha nascido e ela acredita em uma outra religião. Só para pensar, é só aquilo que a gente recebe daquelas pessoas que nos passam até com muito amor, com muito carinho, porque foi aquilo que elas receberam também. Ele vai dizer mais adiante no livro quem é que passa essas informações errôneas. Quem é, e aí, como o passarinho lá que trocaram o ovo dele, ele está criando cuco, somos nós, quando a gente está com aquelas crenças limitantes, como o professor Ayokoto diz, tudo que nos impede de receber, tudo que nos impede de entrar em fase com o todo, são paradigmas, são crenças limitantes. E normalmente essas crenças limitantes, elas não são passadas. Enquanto a gente não tem ainda, a gente não consegue pensar por nós mesmos. Mas aí, quando a gente cresce, a gente começa a pensar por nós mesmos, aí não tem mais, eu acredito que não tem mais desculpa, porque ele está dizendo aqui, sob nenhuma hipótese, eu posso controlar uma pessoa que pensa. Você fala da sua oposição, o que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Ou seja, porque aqui ele diz que o oponente dele, que é Deus, então ele controla essas forças positivas do mundo e as leis naturais do universo. Por isso que a gente vê que nunca acontece
da água subir, do inverno tomar o lugar do verão, coisas naturais, coisas que devem acontecer. Ele diz que essas forças são ínfimas, porque todos esses, a professora Lucilena diz também que da planta o que se exige dela é que ela faça fotossíntese, e não precisa ninguém ir ali para ela e falar assim, faz fotossíntese, faz. Ela faz, é o natural dela. Do animal é que ele se reproduza, que ele se alimente para sobreviver e se reproduza, e ninguém precisa ensinar, ele já nasce sabendo fazer. E do ser humano é que ele seja o melhor que ele pode ser, mas aí sim é preciso ter um monte de livro, um monte de coisa para nos ensinar, como que a gente veio aqui só para nos melhorar. Nós estamos em trânsito, sendo humanos, apenas para nos melhorar, apenas para brilhar. É como a pedra bruta que é lapidada, é por isso que a gente tem que passar por algumas coisas desconfortáveis enquanto a gente não entende isso. Assim que a gente entende, fica confortável, fica fácil. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. E o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Olha, gente, aqui eu confesso que fica um pouco além da minha compreensão, mas pelo pouco que eu compreendo, o que ele está dizendo aqui, olha, se a pessoa continua mantendo ele na mente, mantendo o medo, especialmente aquela que morre de medo da morte, e é gozado que ele disse também um outro medo, é o medo da velhice, mas aí é que entra, eu já disse em outro vídeo, como isso é um pouco, como que é um pouco... não tem lógica, porque se a gente tem medo de envelhecer, a gente tem medo da morte e tem medo de envelhecer, mas para a gente não morrer, então para a gente não envelhecer, só se a gente morrer jovem. Então, e aqui pelo pouco que eu consigo entender também, ele está dizendo, então, se a gente mantém esse medo, se a gente o mantém tomando conta da nossa mente, enquanto a gente está revestido desse corpo carnal, quando a gente perde esse corpo, a gente continua, a mesma coisa, a gente vai para lá com o perispírito, a gente continua com os corpos sutis e a gente continua com o nosso mental, ele não fica no corpo físico, é só a carcaça que fica. O que a gente criou, tudo que a gente fomentou, tudo aquilo, aquela raiva que a gente tem do outro, tudo aquilo a gente leva com a gente. E é aquilo que mantém o diabo na nossa mente. E aí ele diz que 98% de cada 100, 98% dos que voltam para o plano dele, ali para o plano espiritual, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. E o poder da mente delas é acrescentado ao meu ser. Essa parte aqui eu não sei como é, eu não sei, não entendo como é que ele faz isso, mas é a forma dele então adquirir a força dele, que é isso que ele está pensando, que ele está perguntando. E aí, essas pessoas que vão e que acham que fizeram tudo certinho, mas que acreditavam que o outro que não fez, ele iria pro inferno, eu acredito que só essa crença já faz depois que passar, encontrar ele ali na divisão, eu acredito, mas é só a minha forma de pensar. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo, Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Ou seja, quanto mais medo a gente tiver da morte, por mais que a gente estiver ali certinho, fazendo tudo que tem que ser feito, a gente acha que está fazendo, se a gente tiver medo, é ele que está dizendo aqui, se a gente tiver medo não vai adiantar nada, a gente vai acabar encontrando aqueles que não fizeram, não seguiram aqueles dogmas que a gente seguia lá no inferno, porque a gente acreditou nisso e a gente fomentou o medo.
Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Olha aí, gente, então, quando a gente, aquela coisa, se a gente está morando embaixo da ponte, como é que a gente vai poder ter pensamento positivo, né? Então é a pobreza, é aquilo exatamente que o Earl Nightingale fala lá no livro dele, O Estranho Segredo, que 5% de acordo com ele, aqui ele está dizendo só 2%, entendeu isso. Então eu acredito que a gente fica na pobreza e a gente tem, então, a gente então dá o controle da nossa mente para ele exatamente, por isso, porque a gente está entendendo que a gente não pode ser rico. Quantas vezes, quais são as crenças que a gente tem sobre dinheiro, por exemplo? Quantas vezes, quando a gente era criança, a gente ouvia, ó, dinheiro é sujo. Ah, rico não entra no céu, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. Aí a gente não foi lá ver um outro livro ali que explica como que é, porque muita coisa naquele livro que a gente aprendeu, que é o único, que o padre Jean-Pierre Teilhard, um padre francês, ele disse que a gente pode, se a gente segue só a gente segue dogmas de uma única forma de dizer que é o certo, que é o correto nessa dualidade, onde tudo aos dois lados, ao certo e ao errado, à luz e sombra, que a gente acha que é o sagrado só em um livro, mas que a gente encontra, se a gente está na espiritualidade, aberto para o que Deus está para nos dizer, que a gente encontra o sagrado em vários livros. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente está assim, com medo, a gente mantém aqui essa ideia de que só entra, não passa, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Se a gente tem essas crenças, então a gente vai manter a pobreza. E a pobreza, ele está dizendo, em si mesmo, tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Eu vi nos ensinamentos do Grabovoi uma pessoa dizendo que a prosperidade financeira, ela nos facilita na nossa expansão divina, na nossa melhoria espiritual, porque ela nos deixa com mais tranquilidade para buscar a nossa melhoria espiritual. Porque se nós estamos na carne, na matéria, e aqui tudo custa, tudo é regido por dinheiro, para ter alguma coisa a gente tem que dar alguma coisa em troca, e isso se determinou que seja dinheiro. Então, se a gente se condena a não ter dinheiro, então é aquela coisa que ele está dizendo, é a pobreza que vai manter então ele ali também dessa forma, dono da nossa mente. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente de raça, credo ou religião. Ele, como todo ditador, como toda pessoa que está trabalhando mais para a sombra, que se inclinou mais para a sombra, ele tem aqueles que trabalham para ele. No livro Paulo e Estevão, que eu acabei de fazer agora no final de semana, eu deixo para você a série se quiser ver, contra a história de Paulo de Tarso,
Quando Paulo de Tarso era o verdugo que perseguia os cristãos, ele ia sempre ali com a equipe dele, ele dava a ordem, ó, dá 10 bastonadas no rosto desse, e as pessoas fazem. Então, os cabeças, eles têm aqueles que trabalham para eles. Ele está dizendo que ele tem ajudantes que ajudam a ganhar o controle da mente, estrategicamente colocado em todos os lugares. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos. Inspiro as pessoas a pensar e agir de acordo com a própria iniciativa e não com aquilo que ela recebeu, que ela já trouxe, entregar o pacote, ela pegou e, não, pega esse aqui, não, olha, isso aí não serve, não, é só esse que eu aceito. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. Olha aqui, então ele explicando aquilo ali que a gente estava dizendo no passado. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ser rico. Alguns homens ricos servem à minha causa, outros me atrapalham, depende de como essa riqueza é utilizada. Porque tudo que a pessoa, se a pessoa não é dinheiro que faz a pessoa, é o que está dentro dela, é o que ela está fomentando dentro dela. Pode haver muita perversidade na pessoa mais pobre do mundo e haver muita perversidade na pessoa mais rica do mundo, assim como vice-versa. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que outras? O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar os homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas para governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócios a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para a minha causa. Então aqui ele trazendo uma outra coisa aqui super interessante também, de ver que aquela coisa de quando a gente diz que a gente não precisa muito, que tá bom, que a gente pode ir tendo só mesmo para trabalhar para comprar o almoço, hoje, como que diz, trabalhe de manhã para comprar a janta, uma coisa assim. Então, e ele aqui explicando uma grande fortuna como essa, na época que ele escreveu o livro, ele disse que estava sendo usada para todas essas transformações que vão contra ele, porque se a pessoa, ele melhora ali as pessoas que vivem em condição de pobreza, aí essas pessoas não vão cair tão facilmente nas garras dele. Então, eles são os inimigos. Então, só para dizer que, olha aí o benefício do dinheiro. A Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais ricas, também acredito que faça parte desses 2%, dos 5% que o Ernest Gale diz no livro dele.
ela diz também que quando a gente, para que nós possamos ajudar, nós temos que ter o nosso copo cheio. Se a gente estiver morando embaixo da ponte, como a gente vai ajudar aquelas outras pessoas que estão também morando embaixo da ponte a ter uma vida digna? E a dignidade passa por ter o conforto básico nessa vida material. Então, para a gente ver que a riqueza, como ele está dizendo, não é o dinheiro, não é a causa que faz a pessoa ser boa ou má. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens os ensinando a beber e a fumar, mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Olha aí, bravo! Bravo para você, jovem, que está conseguindo pensar por você mesmo, que está pegando esse livro e lendo como sendo uma coisa divina que Deus está colocando na sua vida. Se você pegou, está vendo esse vídeo ou fica sabendo desse livro de alguma forma. E aí também, porque quando a gente começa a pensar por nós mesmos, a gente vai entender que beber e fumar é uma das piores coisas que a gente pode fazer para a gente mesmo. É o início da caminhada para a gente perder a nossa dignidade, é o início da caminhada para a gente se entregar para o diabo. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Conseguiu entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem suas mentes de forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo seu poder de resistência. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre as portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Olha aí então, gente, ele dizendo, você que está pensando, um cigarrinho só para me descontrair, para descompressar tudo do dia, acho que vale a pena dar uma reouvida nisso aqui, olha, que aí ele está dizendo, esse hábito assim, parece tão pouco nocivo, ele vai adicionar a esse hábito, um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamentos, destruidores de persistência, porque o hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência. E a persistência, ali no livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que ela fala exatamente de estar saindo das garras do diabo, das garras do medo e passar para a vida próspera. Uma das leis é a persistência. E se a gente já está com o hábito de alguma coisa que desencoraja a persistência, como é que a gente vai conseguir? Além de enfraquecer outras relações humanas, porque ali no livro do Og Mandino, a Universidade do Cigarro, a Universidade do Sucesso, ele diz que o hábito, a gente faz o hábito e depois a gente se torna escravo dele. Eu conheço também uma pessoa muito próxima
que agora não consegue parar de fumar. Ela me disse que quando ela começou, porque era tão bonito, todo mundo faz, eu também vou fazer, que o corpo dela não queria de jeito nenhum, que era horrível, que as primeiras tragadas foram horríveis, mas ela forçou até que o corpo se acostumou, se habituou, se escravizou a esse hábito que nos entrega na mão dele. Então, aqui o Napoleão Hill deixando isso bem claro, eu acho super interessante, gente, tá entendendo isso. Nossa, que grandeza. Eu vi também uma pessoa que disse que ele tinha experimentado de tudo, do cigarro até, como ele está dizendo que ele vai acrescentando outras coisas, até chegar nos outros, depois do cigarro, mas ele disse também uma coisa que eu acho interessante, que foi o álcool misturado a tudo isso, que foi o que mais foi nocivo, o que mais quase fez ele perder totalmente qualquer dignidade que ele tivesse. Vamos concluir esse vídeo então com essa última pergunta, tá? Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição. Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os pais, irmãos mais velhos e irmãs. E na época que ele escreveu esse livro nem existia ainda toda a tecnologia, porque a indústria do cigarro ela tá bem à frente, né? Agora tem aquele cigarro eletrônico, não é? Que você pode estar com ele ali o tempo todo. E aí qualquer lugar que você vá, se você consegue sair, porque agora tem mais restrições do que no tempo dele também, né? Você pode estar ali aproveitando esse hábito que, sem você saber, tá te corroendo, tá entregando a sua existência, tá te condenando à falta e escassez e fazendo evidente que nada é perdido para sempre, mas se a gente pode se adiantar na caminhada, por que a gente vai fazer alguma coisa que vai nos manter atrás? E por que a gente vai fazer alguma coisa que vai fazer com que a gente tenha que retomá-la, não é? Eu acredito que é assim, porque eu entendo que a caminhada aqui, esse trânsito que a gente está nessa vida temporariamente humana, só depende da gente, quanto tempo a gente vai ficar, quanto tempo a gente vai sofrer, quanto tempo a gente... Se a gente fosse entregar aos prazeres da carne, aos prazeres que tiram a gente da realidade, a gente está se entregando nas mãos do diabo. Aí não tem como ser mais esperto do que ele, né, gente? Aí não vai, eu acredito que ele não vai nem adiantar ler esse livro, mas se não, vamos prestando bastante atenção para ver se no final a gente entende como ganhar essa disputa, esse jogo, fica melhor assim, né? Então, eu agradeço muito vocês que vieram até aqui, espero que vocês estejam curtindo, que livro incrível, né? Que Napoleão Hill realmente é um iluminado. Então, agradecendo ao Napoleão Hill por esse livro grandioso, agradecendo a Deus por ter mandado Jesus Cristo, por tê-lo enviado aqui, que Deus mandou vários manuais de instrução de como passar aqui, que tá certo, ele pensou, poxa, eu vou dar chá de esquecimento para eles, coitados, vão ficar perdidos lá, mas eu vou mandar um monte de manual de instrução, um monte de ponto de luz, basta a gente querer se associar a esses, porque os pontos de sombra estão por aí também, é a gente que decide qual dos dois a gente vai escolher, não é? Tá bom, gente? Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem dizendo o que vocês estão achando daquilo que eu estou dizendo. E muito obrigada e eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!